Fala, meus amigos, beleza? Seja bem-vindo a esse canal. Meu nome é Vitor Reis e eu quero edificar a sua vida hoje falando sobre pregações que não glorificam a Deus, ministrações onde Deus não está no centro. E eu quero te encorajar a você perceber sobre isso e não ser mais levado, a uma pregação que não é cristocêntrica. Desde já eu quero que você se inscreva nesse canal, deixe seu like e depois envie isso para várias pessoas para que a gente possa cada vez mais edificar a fé dos irmãos. Talvez você já tenha visto no meio da igreja muitas pregações, heresias e distorções e todas outras coisas mais. Mas eu sei que a gente muitas vezes já consegue identificar essas coisas, mas eu quero falar de algo que é muito sutil. Que às vezes a pessoa está usando textos bíblicos, está falando de uma forma muito boa, mas Deus não é glorificado. E a gente precisa entender alguns pontos antes da gente começar a falar sobre esses tipos de pregações e tudo mais. Bom, o que é bom a gente aprender antes de qualquer coisa? Existe algo que é compartilhado que se chama antropocentrismo, né? Onde o homem está no centro. E a Bíblia e tudo aquilo que nos mostra que nós devemos viver deve ser teocêntrico, ou seja, Deus deve estar no centro. Por quê? Porque o homem, por si só, não pode fazer nada. Tudo que devemos fazer, isso é um reflexo, é uma consequência, ela é uma correspondência daquilo que Deus está fazendo primeiro. A Bíblia vai dizer que do Senhor vem tanto o querer quanto o efetuar. Então, a gente precisa corresponder, a gente precisa obedecer. E muitas das vezes, muitas pregações, o homem está no centro, ele é o agente, ele que faz, ele que age, que é por meio dele, pela autorização dele, usando o nome de Deus. Então, esse é o primeiro ponto que você precisa entender antes de qualquer coisa. A gente viu que ficou muito famoso, né? Uma menina, uma adolescente, uma jovem, que ela fazia comparações com água, com iPhone, e ela começava a criar um monte de narrativas, né? Mas quando você vai olhar em tudo isso, é o homem que é o agente, ele que faz, ele que age, ele que gera tudo, e Deus vai ter que abençoar aquilo que estava sendo dito ou aquilo que já estava sendo declarado. Então, esse é o primeiro ponto. Você tem que começar a perceber, a entender quem está no centro, o homem ou Deus? Quem é o agente? Quem é aquele que deve obedecer? Deus tem que obedecer o que eu faço ou eu tenho que obedecer o que Deus faz? Então essa é uma primeira observação. A segunda coisa que a gente precisa entender, segundo ponto, é prestar atenção que a Bíblia ela nos mostra que tudo deve vir do Senhor. Tudo deve ser conforme o Senhor. Então o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 2, ele vai falar que ele não usou palavras persuasivas de sabedoria humana, né? Mas ele foi e falou e demonstrou aquilo que vem do Senhor. Ou seja, muitas das vezes nós achamos que qualquer coisa serve, qualquer coisa vai comunicar. E não é isso. Nós precisamos falar da maneira correta e nós precisamos estar direcionados pelo Senhor. Então, isso não significa que eu preciso ser um erudito, mas eu preciso entender o que o texto está falando e eu preciso comunicar as verdades do Senhor, porque é a partir do Senhor. O homem por si só não pode fazer nada. Um outro ponto também que você vai observar que a pregação ela é antropocêntrica é justamente que ele, por mais que use textos bíblicos, mas aquilo que a pessoa está querendo dizer remete a tudo que eu disse, como se o homem estivesse no centro, ele fosse o agente e Deus estava trabalhando para que ele melhorasse, para que ele fizesse as coisas. E não é assim. Um exemplo prático disso é, por exemplo, as pessoas pegam um texto de Daniel e aí fala o texto exatamente como o texto está dizendo, Daniel foi jogado na cova dos leões e tal, e aí ele pega uma figura e faz umas comparações. Por exemplo, Daniel é você, os leões são os problemas, né? E aí
o inimigo está ali, jogou você ali. Aí, resumo da história. Ainda que você fosse jogado num lugar pelo inimigo e os problemas e todas as coisas viessem sobre você, Deus vai entrar lá e vai tirar e todas essas coisas. Gente, não estou entendendo. A gente crê na soberania de Deus, mas Deus não está trabalhando para a gente. Deus não vai fazer o que a gente quer. Isso não é de Deus. José foi vendido pelos seus irmãos e foi levado para o escravo e depois virou governador. Ainda que te traiam, ainda que te vendam, ainda que façam tudo, Deus vai te colocar num lugar de governo e essas pessoas vão poder vão se humilhar diante de você e vão reconhecer a obra de Deus na sua vida. Gente, não é isso. A mensagem do Evangelho ela deve produzir em nós uma reflexão em nós. É claro que Deus faz, Deus age, Deus trabalha, Deus faz tantas outras coisas, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque nós não estamos no centro. Então, nós não somos aqueles que somos aqui, somos filhos de Deus e Deus vai trabalhar para a gente, não. Pelo contrário, existe uma maneira que nós devemos fazer, existe algo que Deus quer de nós e Deus não quer. É simples. Paulo foi parar na cadeia, Moisés não entrou na terra prometida, José, Joel, tantas outras pessoas passaram por diversas adversidades. Que ideia é essa? Que Deus vai estar trabalhando para a gente experimentar o melhor, que tudo que acontecer de errado ele vai... Gente, tira isso da sua cabeça e muito cuidado quando as pessoas estiverem falando isso. Você está entendendo como é possível pegar um texto bíblico, distorcer, mesmo falando no seu contexto original, colocar o homem no centro? Nós não estamos no centro. Um outro exemplo também são aquelas pregações que elas são muito bíblicas, parece que elas estão no caminho certo, mas aí que tá. Parece que assim, Deus está pronto, está disponível, mas nós ou você precisa fazer algumas coisas, sacrificar algumas coisas para receber aquilo que já está pronto e dado por Deus. E aí, parece que vira uma meritocracia, parece que vira uma cultura do que uma barganha, você tem que fazer para conquistar. E sendo que a Bíblia não mostra isso. Então, as bênçãos de Deus já estão disponíveis, você precisa fazer isso para receber as bênçãos de Deus. Você precisa jejuar e fazer tantas coisas para receber as bênçãos de Deus. Deixa eu te falar. As bênçãos do Senhor, elas nos alcançam. Bênção não é algo que você recebe, é um caminho que você trilha. Então, a gente não está aqui para trabalhar e para receber nada. Então, a gente precisa estar muito atento a isso. E aí, Paulo vai alertar os Gálatas, lá em Gálatas capítulo 3, do 1 ao 5, e ele fala assim, ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isso. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Será que vocês sofreram tantas coisas em vão, se é que na verdade foram em vão? Aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagre entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo aqui, ele está chamando a atenção porque a igreja da Galácia, eles estavam querendo fazer outras práticas para alcançar tanto a bênção que o Senhor já havia derramado sobre os gentios por meio da pregação do evangelho, mas eles queriam obedecer também às obras da lei para ganhar as bênçãos que Deus havia dado, prometido ao povo, os filhos de Abraão, ao povo judeu, né? E aí eles estavam fazendo tantas outras coisas e Paulo vai orientá-los com relação a isso. Eles não precisavam fazer mais nada para alcançar nada de Deus. Eles não precisavam buscar e fazer mais nada. Quando a gente faz esse tipo de coisa, né, para que a gente tem que fazer alguma coisa para alcançar, na realidade, a gente está falando que o evangelho, ele não é suficiente. Quando a gente fica buscando técnicas e coisas mais, 5 maneiras de você fazer isso, faça 4 coisas para receber isso, a gente está dizendo que o evangelho não é suficiente. Quando eu preciso de técnicas humanas e maneiras humanas e a minha força, a minha vontade está no centro para eu receber alguma coisa de Deus, gente, isso não é o evangelho.
isso está fazendo o evangelho a não ser suficiente. Nós devemos sim nos posicionar, orar, fazer, mas é uma obediência, é corresponder ao Senhor. Não é sair obedecendo e fazendo. A Bíblia diz que as nossas obras são trapos de imundícia. A Bíblia vai nos mostrar que Deus não quer nada de nós. A graça é receber de Deus aquilo que nós não merecemos. E a misericórdia é deixar de receber de Deus aquilo que a gente merece. Deus é misericordioso e gracioso. Nós devemos buscar o Senhor, nós devemos estar com o Senhor, mas nós não podemos fazer nada. Dele é o querer e o efetuar. Então precisamos nos submeter ao Senhor. Então, eu quero que você esteja muito atento com relação a isso. Preste atenção nas mensagens que estão sendo pregadas. Se o homem está no centro, se você é o agente, se você tem que sacrificar alguma coisa, se você tem que pagar o preço, se você tem que fazer... Gente, o sacrifício já foi feito, Jesus Cristo. Nós precisamos crer nas suas palavras, nós precisamos conhecer os seus planos. O evangelho é o poder, é os planos de Deus e a obra de Deus na pessoa de Jesus Cristo. E é isso que podemos e devemos buscar a conhecer. Então, nesse vídeo eu quero encorajar você sobre a entender e buscar cada vez mais, a escutar, a entender, a pregar, a ensinar, a prestar atenção sobre tudo que vem do Senhor, tudo que é teocêntrico e não que é antropocêntrico. O vídeo hoje foi agitado, mas eu espero que você tenha gostado. Se você foi edificado, se você pega esse link, compartilha, joga nos grupos, manda para os irmãos, marque outras pessoas aqui e eu quero encorajar você a abençoar outras pessoas também, tá bom? Deus abençoe, fica com Deus. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like.